boa tarde, amados. Graça e paz, amém? Quantos estão preparados para nós louvarmos ao Senhor nessa tarde? Aleluia! Vamos louvar aquele que é digno em todo tempo, amém? Aquele que nos livrou do pecado e da morte. Declare: vaguei na escuridão, querendo esconder uma alma cansada por tu ser. De tudo que tentei, nada me fez vencer. Eu estava perdido, declare, pecador. Mas quando achei que era o fim, Jesus Cristo conheci e descobri que eu não estava só. Declare: me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Ei! As palmas. Não posso duvidar. Declare: nele minha fé, nele minha fé está. As amarras se foram, não existem mais, não existem mais. E as cargas que carreguei, a Cristo entreguei. Agora sou livre para fazer o quê? Para cantar. Por isso enquanto eu respirar, sua salvação irei cantar, pois o perdido encontrou o lar. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Declare: me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és bom. Vamos declarar isso. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre. Se você é livre, do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou, livre sou, livre sou, livre sou. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, ele te curou, me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Nós somos livres. Levante as suas mãos, declare Ele: eu sou livre, eu sou livre. Ele me libertou, aleluia. Por isso eu posso celebrar. Declare: dance, dance, dance. Ele te libertou,
Ele te libertou. Dance, dance, dance. Ele te libertou. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Ele te libertou. Dance, dance, dance. Ele te libertou. Dance, dance, dance. Ele te libertou. Dance, dance, dance. Declare. Quando achei que era o fim e descobri que eu não estava só. Declare. Me lavou, me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço. Me curou, me restaurou. Por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Oh, maravilhoso Rei da Glória, aquele que se entregou por nós. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel. É o Senhor, um gesto simples de amor, Num jumentinho triunfou. Senhor, toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua,
Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Oh, bendito é o Rei, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Você pode dar um brado de vitória ao Senhor. Aleluias. Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Vamos aproveitar que vocês estão de pé, vamos tirar uma foto aqui com o seu irmão, né, que estamos nesse culto. Marque ele, marque ele no Instagram da igreja. Amém? Aleluia. Se você não teve tempo de tirar uma foto com o seu irmão, ou não teve o tempo de cumprimentar, ali atrás nós temos o nosso Verbo Café, onde você pode ofertar um café para o seu irmão, para você ter um momento de comunhão. Também temos ali a livraria, onde você pode ofertar um livro na vida do seu irmão, né, para o crescimento dele. Aleluia. Nós temos algum visitante nessa tarde? Eu creio que não, né? Nós que somos da casa aqui hoje. Aleluia. Temos alguém que fez aniversário essa semana. Se levante aí, a gente quer orar por vocês. Aleluia! Aleluia. Meu Deus! Aleluia. Amém? Vamos estender suas mãos aqui e orar para eles. Declare sobre a vida deles aqueles que vocês desejam que nós sabemos que nosso Pai tem para eles. Amém? Pai, nós queremos te louvar pela vida, Pai, dos nossos irmãos, Deus. Pai, eles, ó Pai, que completaram mais um ano de vida, Pai. Nós declaramos, ó Pai, que esse ano, Pai, que está iniciando, Pai, será um ano poderoso.
Pai, será um ano, Pai, o melhor ano da vida deles, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, toda sorte de bênção sobre eles, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai, eles alcançando em Ti, Senhor. Pai, nós Te louvamos, ó Pai, agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se você quiser dar um presente para esses irmãos, né, eles têm 20% de desconto, né, na livraria. Amém? Que vocês possam presentear a vida deles. Aleluia. Nossas programações semanais da igreja, elas estão nas nossas mídias sociais. Instagram, Facebook, tem no YouTube, né? A ministração que será poderosa agora à tarde, que será à noite, você vai poder ver de novo durante a semana, se encher, né? É muito bom nós ouvirmos as mesmas coisas. Queridos, nosso discipulado também vai começar nessa terça-feira. Já tem? Tá terça-feira. Na quinta-feira. Então vai ser na quinta-feira. Até você que ainda, como diz o João, você está namorando essa igreja e quer casar com ela, né? Vem aqui, né, nessa discipulado, você vai entender mais sobre a nossa visão, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos aqui, né? E você será muito bem-vindo a essa família. Você já é bem-vindo. Às 19h30, na quinta-feira, né, vai ser o início do discipulado. Amém? Nosso momento rema. Eu queria chamar aqui a nossa diretora Kátia. Boa noite, queridos. Eu vim fazer um convite para você que ainda não se matriculou no Rema. Amanhã nós estamos ainda com uma matéria aberta. É a última matéria, queridos, e você pode vir desfrutar, você ainda que não fez sua matrícula, amém? O nome da matéria é Autoridade do Crente. Que matéria espetacular. Então você ainda tem 15 dias, queridos, para você fazer a sua matrícula. Depois, só o ano que vem. E eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade. Eu recebi, gente, um testemunho muito edificante. Chorei com o Jean. Falei, gente, esse testemunho, ele vai virar um vídeo, com certeza. Durante essa semana a gente vai estar produzindo esse vídeo e você vai ficar sabendo quem é essa pessoa no vídeo. Mas agora eu vou fazer de tudo para vocês nem perceberem quem é, tá? Mas escutem com atenção. Eu vou colocar do jeito que ela colocou aqui, porque é bem massa. Vocês vão entender. Cara, eu tô passando aqui para dizer obrigado. Vou pular aqui. Mano, eu tenho 20 anos. Mano, eu tenho 20 anos e todos esses anos dentro da igreja. Mas do ano passado para cá, desde que comecei a fazer o Rema, eu nunca senti essa presença que eu sinto nos cultos. Uma vontade enorme de me derramar. Cara, a minha vida nunca foi a mesma desde que eu decidi cair de cabeça no Rema. Sabe, vou te contar como eu fui parar no Rema. KKKK. Daí ela falou o nome de uma pessoa. Tal pessoa foi muito guiada pelo Espírito quando me chamou. Me intimou a fazer o Rema. Eu estava com a grana certinha para fazer uma tatuagem no braço. Sempre quis fazer isso. E eu fui falar para ela que ia fazer a tatu. Ela olhou na minha cara e disse: você não vai fazer essa tatuagem. Você vai fazer o Rema. Fui bem... Olha só, gente. Daí ela foi muito obediente. Isso aí que me impactou pela obediência dela. Fui bem contrariada. KKK. Mas fui. Foram 1, 2 ou 3 meses até eu cair de cabeça nisso. Mas eu tenho vivido os dias maravilhosos na presença de Deus. Quem me conhece antes de fazer o Rema ou ir para essa igreja, não me conhece mais. Porque eu era depressiva e ansiosa. Todas as vezes que eu faltei o Rema, gente, olha só. Todas as vezes que eu faltei o Rema o ano passado, era porque eu estava pronta para me matar. Por várias vezes, antes de ir para a aula, eu tomava vários remédios para me matar. E nunca me aconteceu nada. E eu saía das aulas indignada. KKK. Mas agora eu entendo que era
Deus cuidando de tudo. E hoje eu lembrei nos cultos dos gerados sobre isso. E vejo quanto eu era atormentada pelo diabo. Mano, essa palavra a qual vocês pregam e o rema realmente mudam vidas. Isso me mudou e hoje eu estou totalmente liberta das coisas que me prendiam. Muito obrigada mesmo. Queridos, a gente cansa de falar aqui que o rema muda vidas. E realmente muda a vida de quem abre o coração para ser mudado, querido. Então você venha ter essa experiência com a gente aqui nessa escola. Sabe, essa escola que está aqui pronta, sabe, para dar o melhor do ensinamento da palavra para você. Você que é cristão, para te levar mais longe, amém? Eu gostaria que vocês vão ficar com um vídeo agora quando chegou o rema nas tribos indígenas. Nós estávamos lá agora, onde a diretora falou um pouquinho da escola e é como a alegria que nós recebemos quando chegou aqui. Vocês lembram? Que nós celebramos, o rema chegou em Maracaju. A mesma alegria quando chegou lá na tribo indígena. Só que lá é muito mais precário, né? Você imagina lá nas aldeias, onde quantos caciques? Acho que 3 caciques. 3 a 4 caciques estão fazendo rema. Então ela contou um pouquinho, né, de todas aquelas doutrinas que eles têm, aqueles rituais que eles têm, né, mas eles estão lá, queridos, firmes. Então você que já faz o rema, valoriza o que você tem. Valoriza essa palavra. Sabe, você ainda que não fez e está ainda indeciso, venha assistir uma aula. Amanhã é aula aberta às 20 horas, amém? Fica com o vídeo. Payon chumayar kwa meiku atapan mayar kwa kurba magaku nori payon chum império kitare ni payon chumayar kwa kor meiku gura captor. Significa a palavra revelada chegou aos povos indígenas. Por isso motivo eu estou aqui para adorar o Senhor, porque foi o único que salvou a minha vida e vai salvar muitos outros. Seja bem-vindo, o rema, ao povo indígena no nosso estado do Pará. Amém. Atapan mayar. Aleluia. Queridos, tudo que a Kátia disse aqui, eu falo que a gente fala, a gente vai falar eternamente para todo mundo que chegar perto de nós que o rema muda vidas. Amém? Essa matéria de amanhã, ela é poderosa. Você sai querendo caçar demônio na orelha e dar tapa na orelha dele. Quando você entende quem é você em Deus e a autoridade, né? Vocês tiveram a realidade da nova criação. Agora vocês vão ter um nível sobre mais autoridade. É poderoso, queridos. Quem puder vir, venha, assista as aulas. E eu incentivo vocês a fazer mesmo a inscrição, aqueles que ainda estão pensando, né? Porque, como diz a Renata, mudou Deus, mudou eu, né? Mudou, quem fez o rema foi mudado, né? Hoje eu fiz o rema e minha esposa está fazendo. E minhas filhas vão fazer também, né? A minha família vai continuar esse legado. Amém? Aleluia. Vamos para o nosso dia de ofertas. Aleluia. Em 2 Coríntios 9, versículo 10 diz assim: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vós muitos frutos de justiça. Vamos falar um pouco hoje sobre o plantio, né? Nós sabemos que o plantio ele precisa de 3 coisas: a semente, um solo fértil e o seu cuidado com aquilo que você planta. A semente, a própria palavra diz que Deus nos dá essa semente. O solo fértil
é aqui onde nós estamos, a igreja onde nós congregamos. É a vida daquelas pessoas que ministram aqui, que estão ministrando a palavra, que têm estudado para trazer o melhor da palavra para você, a palavra revelada, buscando em Deus. E esses são solos férteis que nós devemos plantar. Agora, o sucesso daquilo que você planta vai contar com o cuidado que você tem. Se você rega, se você cuida, né? Se você tira começa a aparecer os bichinhos que querem comer o que você planta, né? E você passa defensivos, você busca maneiras de procurar proteger aquilo que você plantou. E trazendo isso para a nossa realidade de ofertas, quando você oferta, e aí você planta aquela semente, você sabe, você crê, no começo pelo menos você começa a crer, não, eu vou plantar porque eu vou colher, porque é uma lei, né, que foi estabelecida. Mas muitas vezes vem as ervas daninhas, sabe, uns demônios que vêm soltando seta na sua cabeça. Você começa a plantar, você oferta na vida do irmão, aí vem um diabo, vem na sua cabeça, para que ofertar na vida do irmão? Ele tem um carrão. Para que ofertar na vida do irmão? Ele tem uma casa boa. Para que você vai ofertar na vida do pastor? O pastor fica andando de Nike aí, ó. O pastor tem um iPhone. Para que você vai ofertar nisso? Mas aí o Jesus nos ensina lá em Lucas, no capítulo 4, como que você deve resistir a essas palavras. É com a palavra. Quando o diabo vir falar para você, para que você vai ofertar na vida de pessoas, ele não precisa. Você fala assim, diabo, eu não oferto por necessidade, porque eu dou com alegria. Eu oferto porque o meu pai me ensinou a ser generoso. E aí você vai ofertar na vida do seu irmão aquela maneira, sabendo que, mesmo que você olhando para ele, eu acho que ele não precisa dessa oferta. Mas se Deus tocou no seu coração, você oferta, querido. E se o diabo vir fica falando na sua cabeça, você dá um grito com ele. Com a palavra. Sabe, quando ali em Cantares 2,15 nos diz que nós devemos tirar as raposas da vinha. As raposas vinham para acabar com a vinha. E aí eles expulsavam a raposa e você tem que sair no grito com isso. Você não vai chegar com carinho, ô raposinha, por favor, sai daí, né? Vai atrapalhar meu plantio. Sai, diabo da meu plantio. Sabe quantas vezes o diabo você quer ofertar e aí você vem algo assim no seu coração. Deus fala assim, oferta na vida do seu irmão. E aquele freio que vem não é de Deus, é do diabo que está querendo pôr na sua mente. Para que você vai ofertar? Acho que não precisa. Não, eu acho que isso aí é coisa da carne. Eu estou sentindo isso aí, às vezes para a gente dar, ofertar, a gente sempre coloca que é a coisa da carne. Mas Deus quer que nós sejamos generosos com nossos irmãos e com aquelas pessoas. Não é somente com os irmãos da igreja, onde você estiver, querido. Vem uma pessoa vendendo um tapete, vendendo algo que você vê assim, que está querendo precisando de um dinheiro. Você oferta na vida daquela pessoa. E muitas vezes, quando você vai ofertar, você nem tem para você. A maioria das vezes, quando Deus coloca no seu coração para você ofertar, você olha para a sua condição financeira, você fala, não tem como fazer isso. Aí você fala assim, eu vou ofertar uma matrícula na vida uma matrícula do Rema na vida de irmão. Aí o diabo fala assim, você não está tendo nem para pagar da sua esposa? Como que você vai ofertar? Eu falei, eu não quero saber, eu vou ofertar. Eu sei que Deus provê, querido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Quando eu olho eu postei esse dia semana, quando eu olho para o presente, às vezes a situação não está como eu queria. Aí quando eu olho para o passado, eu vejo que Deus, o quanto Deus já trabalhou na minha vida, e quanto Deus já fez. Então eu tenho certeza que lá na frente Deus vai fazer de novo. Então eu continuo semeando, eu continuo ofertando. Com esse entendimento, nós devemos fazer isso na casa do Senhor, né? Dizimar, entregar a Deus aquilo que Ele já te deu, mas Ele só pede 10%. Sabe, de questão de fidelidade a Ele. E a oferta, aquele que você oferta aqui nessa igreja, muito bem aplicada, tudo aquilo que você senta aí nessa cadeira abençoada, tem um ar-condicionado, né? Vai chegar mais ar-condicionados para essa igreja, para ficar melhor. Eu sei que no tempo de calor, a gente fica um pouco mais, vai chegar mais uns 5 ar-condicionados aí, para ficar top para nós. Para o conforto das nossas vidas. Mas isso vai vir do seu coração e vai vir do seu bolso. Amém? Nós somos um povo próximo, queridos. Nós somos um povo. Quando você entende que você é próximo, não importa a situação que passa, você oferta.
Não é o dinheiro que manda no seu bolso, é você que manda nele. Amém? Vamos, quem quiser ofertar, vai ofertar hoje. Levante sua mão, os diáconos vão estar passando. Temos o QR Code, Pix. Aleluia. Vamos colocar de pé. Agora que você dizimou, você ofertou, você vai regar com alegria. Vai celebrar, porque nós que somos da fé, nós vamos celebramos antes mesmo de ver o fruto acontecer. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, ó Pai, por esse povo generoso. Pai, nós te louvamos, ó Pai, que nós entendemos pela Tua palavra, que é o Senhor, ó Pai, que supre as nossas necessidades. Ó Pai, não importa, ó Pai, o que nós fazemos, ó Pai, é o Senhor, ó Pai, que tem cuidado de nós todos os dias, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, agradecemos a Ti por essa semente, Pai, que foi lançada nessa noite. Pai, nós declaramos, ó Pai, ela produzindo, Pai, querido, no tempo certo, ó Pai, com o propósito certo, Deus. Pai, em nome de Jesus nós declaramos e agradecemos, ó Pai. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando aquele que é digno. Vamos declarar a Ele tudo que Ele é, tudo que Ele representa para nós em todo o tempo. Aleluia. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora,
a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei. Exatamente tudo que eu preciso, exatamente tudo que eu preciso. Dono da minha afeição, do meu coração, respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim.
Oh, para mim. Das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo melhor o teu plano, com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Se ela é para mim. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Oh, para mim. Oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Oh, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero conhecer-te, Deus. Quero conhecer-te. Ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Você pode dizer: e nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim.
e ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia, Jesus. Toda glória, toda honra, Senhor. Todo louvor sejam dados somente ao teu nome, Senhor Jesus. Tu és aquele em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A sua palavra diz que em ti, Senhor, habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Tu és aquele que Apocalipse 1:8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É por isso que os anjos nos céus reconhecem a tua glória. É por isso que os homens na terra, Senhor, se prostram ante o teu poder. É por isso que os demônios sabem que tu és o Todo-Poderoso, Pai. Ah, Senhor, obrigado por essa oportunidade de servir-te como igreja, Senhor, coluna e baluarte da verdade. Obrigado porque tu és o cabeça de todo o principado e potestade. Tu és, Senhor, a cabeça do corpo, da igreja. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia, glória ao teu nome, aleluia. Obrigado, irmãos. Pode tomar o teu assento. Aleluia. Irmãos, graça e paz, amém. Gostaria aí de estar indicando esse livro maravilhoso que o nosso pastor já tem indicado. Acho que é um dos preferidos dele. É, pastor, ou não? Amém. Eu também quero indicar, irmão, é um livro maravilhoso, tá? Vai ajudar no seu crescimento espiritual. Aqui, Ken Ferregan, ele faz uma analogia, fazendo comparativos aí às fases iniciais do ser humano na infância, vindo ali até a adolescência, vindo até a fase adulta, pegando partes da Bíblia que remetem a isso e fazendo essa analogia do crescimento espiritual. Vai te ajudar muito, amém? Tem me ajudado muito. E uma segunda indicação de livro que eu quero fazer é de uma Bíblia Sagrada, que hoje eu peguei a Bíblia da Toda Poderosa ali, Renata, minha esposa, a Bíblia da Mulher. Irmão, essa aqui é uma ferramenta maravilhosa, sabe? É uma Bíblia bem teológica. Ela está dentro da Revista e Atualizada, a tradução, uma Bíblia muito boa aí para as irmãs que querem se aprofundar. E o bom, irmãos, é que ela está dentro da nossa teologia dispensacionalista. Você já está prontinho, material pronto, cheio de estudo bíblico aí, abençoado, amém? Eu gostaria nessa noite de falar sobre a importância do secreto para a unidade. A importância do secreto para a unidade. Irmãos, faz mais ou menos um mês que eu estava em casa. Sabe aquele momento assim que você está lá com seus livros, você pega a Bíblia e você fala: vou olhar se essa é a minha Bíblia aqui. Você vai passando e você dá uma olhada no texto, bate o olho e você vai sair. Aí quando eu fui, seu Espírito Santo falou assim, que não estou falando com você, que eu ouvi a voz dele. Volta lá. Quando eu ouvi a voz dele, eu já sabia o que era. Meu Deus, quando eu voltei. Sabe por quê, irmão? Porque eu vou te falar uma coisa. O texto que nós vamos ler, abre em Marcos aí. Marcos capítulo 1. Marcos 1. Eu estou utilizando a Almeida Corrigida Fiel, tá bom? A Almeida Corrigida Fiel. Se você olhar bem para esse texto, ele não apresenta uma grande, humanamente falando, uma grande revelação. Quer ver? Vai para Marcos 1, verso 29. Olha o que fala. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João. Melhor dizendo, e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Aí no verso de número 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Fala a verdade para mim, não, se olha para esse texto, não apresenta uma grande revelação. Fala que Jesus foi orar, estava na casa de Simão, não é verdade? Mas irmãos, Deus, ele tem uma maneira tão poderosa de expor. Pode colocar, fazendo favor para mim aqui, o primeiro
o primeiro abençoadinho do nosso mapa, eu fui entender um pouco mais da Palestina e da situação que estava acontecendo, irmãos. É uma coisa interessante, sabe? Porque eu me lembro que quando eu fui na minha primeira graduação e eu fui falar sobre determinado assunto, e logo na banca a professora já me arrebentou no meio, porque ela falou que eu não tinha explicado o título da monografia. Então eu fiquei pensando assim, bom, o pastor falou sobre unidade, e eu estou pegando algo que fala sobre secreto. E aí eu falei, já sei, eu vou juntar as duas coisas. Então, eu vou falar sobre a importância do secreto para a unidade. Embora o texto que a gente vê aqui, ele vai falar um pouco sobre lugar deserto, e fala um pouco dessa ideia de sair do meio, mas o que Jesus estava fazendo sempre remetia, irmão, à unidade. O que Jesus fazia, a irmã Kedma falou de uma forma de mestra aqui na frente, muito precisa, e ela foi exatamente no ponto-chave. Falar em unidade, irmão, é mais ou menos o seguinte: quando você fala em unidade, é um pouco diferente da gente falar tem duas palavras, é a unidade e a união. A união é quando você pega duas coisas e você junta. Tem uma grande diferença. A unidade é como você olha para um corpo, melhor, olha para a mão. Você não pega 5 dedos para juntar para fazer a mão, porque a essência da mão é os dedos e a palma da mão. Então a unidade, ela não trabalha com 1 mais 1. A unidade fala da essência do todo. Quando você fala de união, você junta 2, 3, 4 para formar um. Agora a unidade, ela está além da união. A unidade é a essência de Deus. Quando falamos de unidade, nós falamos do caráter, daquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus para nos tornarmos essa unidade. A igreja é a unidade, porque tanto 1 Coríntios 12 quanto Efésios 4, quando Paulo fala sobre unidade, ele fala desse princípio da igreja como um organismo vivo e espiritual. Todos fomos batizados de um batismo, e aí Paulo começa a descrever ali como o corpo, né, com vários membros, mas somos um. Então, quando Jesus fala, ou Paulo dá a entender a unidade, ele está falando dessa essência do todo que é um. Agora anote, Paulo não fala que, ele não dá importância apenas ao dom ministerial, a um dos 5, ou a outros dons, mas Paulo fala do todo, porque Jesus diz assim, que quando a igreja está na unidade, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então a unidade, é no meio da unidade que Deus manifesta o favor, amém? Então, quando nós temos esse mapinha, irmãos, aqui, você tem mais ou menos essa parte aqui de cima, você tem o norte aqui, tá, de Israel, isso aqui toda é a Palestina, ó, daqui até aqui. Então aqui não aparece muito bem, mas aqui é essa regiãozinha aqui, ó, da Galileia, tá bom? E aqui você tem o mar da Galileia, que na verdade não é mar, né? O lago de Genezaré é um lago, e bem aqui você tem Cafarnaum. É exatamente o cenário que nós estamos falando nesse texto, amém? Cafarnaum, pegou aí? Diga Cafarnaum. Cafarnaum era uma espécie de cidade que era um local, mais especificamente, que era o quartel-general do Ministério de Jesus. Não necessariamente como você está pensando, mas ali tinha a casa de Pedro, ali Jesus havia efetuado várias curas, ali ele efetua a cura da sogra de Pedro, ali ele ordena a Pedro ir pescar o peixe. Muitas coisas estavam acontecendo ali, e ali era um lugar que Jesus então ele marca, amém? É um lugar então importante para Jesus. E Jesus, quando ele começa a manifestar o seu ministério, esses 3 anos e meio aproximadamente de ministério na terra, Jesus, ele sempre estava acompanhado de pessoas. Jesus sempre lidava com pessoas, porque qual que é a função do reino de Deus? É atrair aquele que havia se extraviado, é buscar aquele que se havia perdido. Então Jesus nos ensina, dentro da sua pedagogia divina, que Deus está interessado em pessoas. Tudo que nós fazemos é para pessoas, é para atrair pessoas.
é para levantar pessoas, porque essa é a finalidade do reino de Deus. E quando a gente vai fazendo um comparativo, quando nós falamos dessa ideia de unidade, nos 4 evangelhos, a gente percebe que o evangelho é do Senhor Jesus, mas a perspectiva é daquele que escreve. Por exemplo, o evangelho de Jesus segundo Mateus escreve. Então, dentro da perspectiva, do ponto de vista de Mateus, dentro dos seus 28 capítulos, porque os capítulos foram estabelecidos no século 12 e no século 16, 17, mais ou menos, essa divisão de versículos e capítulos com nossos irmãos franceses e judeus, você tem 28 capítulos. Mateus apresenta Jesus como o rei. Jesus é apresentado como, se eu fosse colocar Jesus numa figura, eu escolheria a figura de um leão, porque ele é filho de Davi, filho de Abraão. Então Mateus está escrevendo para quem? Para judeu. Então a perspectiva do evangelho de Mateus, de Jesus segundo escreveu Mateus, perdão, é que Jesus é o leão da tribo de Judá, desse lado aqui. Quando você olha para Marcos, Marcos escreve e dá a entender Jesus como um cordeiro ou como um boi, desse lado aqui. Por quê? Porque o evangelho de Marcos é o evangelho da ação, é o evangelho do trabalho, é o evangelho que Jesus aparece mais fazendo, agindo. Então Marcos escreve dentro de 16 pequenos capítulos resumidos para quem? Para romanos, para uma igreja de Roma, para cristãos já convertidos. Por isso que as suas instruções são rápidas. Ele não explica sobre o Espírito Santo no capítulo 1. Ele não explica sobre João Batista, porque ele está falando para pessoas que já conhecem. Você não entendeu? Quando Deus fala, irmão, quando o pastor fala, quando o pastor instrui, e você está muito atento, não precisa falar muito, porque você capta o que Deus quer. Então você vive a palavra com intensidade. É isso que Marcos repassa. Agora, quando você olha para Lucas, aqui de frente, Lucas é representado pelo homem, imagem de homem. Por quê? Porque o seu modo de escrever é para gregos, pessoas que não conhecem a Deus, gentios. Então Lucas tem uma linguagem, uma forma de escrever mais rebuscada, mais precisa, é minucioso, é médico, mas também é historiador, olha. Então Lucas é muito meticuloso, 24 capítulos. Agora, o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é um pouco mais além dos 3. Porque já estou falando da parte de trás. Espera aí que você vai entender. O evangelho de Jesus, segundo escreve João, representa o que? A águia. Por que a águia? Porque aparece Jesus como aquele que transcende o pensamento humano. Ele não está aqui olhando para você como um boi fazendo trabalho. Ele não está aqui como um homem fazendo alguma coisa. Ele não está aqui como um leão, mas ele superou a morte, o inferno, e agora ele está nas regiões celestiais com Deus. É por isso que o capítulo 1 de João ele começa: no princípio era o verbo. É um pequeno Gênesis, e ele vai muito além de Gênesis capítulo 1, porque a revelação para João está acima do Gênesis. É um pequeno Gênesis com a revelação maior. Porque em Gênesis 1, no princípio criou Deus. Agora João não começa assim. Ele começa assim: no princípio era o verbo. Antes da criação era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então é a águia que transcende aquilo que o homem pode pensar ou imaginar. Paulo mais tarde, como eu orei no início, em Colossenses 2:3, diz que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Um dia eu comecei a querer entender mais de psicologia, eu parei, porque o Espírito Santo me repreendeu. Comentando com minha esposa, ela falou: por que você parou? Eu falei: é porque na psicologia, amor, eu só vou ter um nível de revelação humana. Eu não posso ultrapassar aquilo dali. O Espírito Santo falou comigo para eu parar, porque ele queria me revelar o que estava além da psicologia. Então eu parei. Porque Deus está além, irmão, da capacidade. Então olha, Marcos é um evangelho que emite Jesus, que transmite Jesus, que fala de Jesus de uma maneira diferente. É verdade, é o mais resumido, contudo não é o menos importante. Uma das características é que esse evangelho foi escrito mais ou menos entre 58 e 67 anos, depois de Cristo, perdão. Então os evangelhos são escritos em grande parte depois das epístolas paulinas. Agora note que coisa interessante isso.
quando nós olhamos para Marcos, Atos 12 vai falar que esse Marcos não andou com Jesus. Esse Marcos tinha o nome de João Marcos. Por quê? Porque em Atos 12, Pedro está preso. E quando Pedro, a igreja está em constante oração, ele sai da prisão, liberto pelo anjo, ele chega na casa de quem? João Marcos. Se bem que é a casa da mãe de João Marcos, de Maria, uma mulher chamada Maria. E João Marcos também é filho de Maria. E aí quando você vai para 1 Pedro 5,13, Pedro fala assim: eu saúdo a João Marcos, o amado no Senhor. Então quem escreve de fato é Marcos, e ele está escrevendo para romanos, pessoas que conhecem o Senhor. E é interessante quando nós falamos disso, porque quando nós entramos para compreender a mente do livro, Marcos está aqui, ó. Marcos é servidor de Pedro. Aqui está Pedro, aqui está Marcos. O Pedro fala, o Marcos ouve. O Pedro prega, o Marcos ouve. O Pedro está agindo e o Marcos está observando. Então o evangelho, na verdade, são anotações de João Marcos vendo o seu mestre Pedro. A psicologia de Marcos não é bem de Marcos, é mais de Pedro. Mas tem um detalhe aí: a forma que é colocada as palavras no texto. Existe uma psicologia do Espírito Santo aqui. Eu gosto de falar muito sobre a psicologia da pessoa, mas existe por trás a psicologia do Espírito. Agora anotem comigo. Quando você olha para o livro, você vai ver, irmãos, que aparece a palavra no grego eutis várias vezes. A palavra eutis é a palavra-chave. Ela aparece aproximadamente 41 vezes no texto. A palavra eutis quer se dizer de repente, imediatamente e logo. Olha no capítulo 1 para você ver, olha no verso 10. E logo, verso 20, e logo, verso 21, e logo, 28, e logo, 29, e logo, 30, e logo. Agora no verso 12, imediatamente. Verso 18, imediatamente. 31, imediatamente. 42, imediatamente. E 19, dali um pouco. Ou seja, ele está dando ênfase nas atividades de Jesus. Ele está falando: olha, o mesmo Espírito que estava lá no princípio da criação, ele estava em Jesus. Ou seja, a obra de Deus está sempre em movimento. Deus é Deus de movimento. Você não entendeu, não? Algo de Deus está acontecendo na tua vida quando você está cultuando aqui. Coisas que estavam paradas na tua vida estão acontecendo lá na tua casa. Aquela situação difícil que você já tentou, já colocou a mão, já colocou advogado, já fez o que podia, nada aconteceu. Mas quando você se coloca no lugar de filho, de adorador, e reconhece Ele como Senhor, o movimento do Espírito, Deus está trabalhando a teu favor. Aleluia. Agora note que coisa interessante. A Bíblia vai falar, meus irmãos, vamos saltar, senão não vai dar tempo, amém? A Bíblia vai falar, meus irmãos, que nos versos aí 3, 4, 12, 35, 45, vai aparecer a palavra deserto. Deserto. Tem que pegar a Bíblia da minha amada aqui. No verso 3, João apareceu, na verdade fala: a voz do que clama no deserto. A profecia de Isaías. No verso 4, João Batista apareceu pregando no deserto. Se você ainda reparar bem, você vai para o verso de número 35, chegando no lugar deserto. No verso de número 45, no lugar deserto. Não é à toa que Marcos está escrevendo o que ele está escrevendo. Não é à toa a ordem que Marcos está escrevendo para a igreja de Roma. Marcos está dando a entender que assim como João Batista, começou o seu ministério no deserto, foi fiel a Deus no deserto, alguma coisa Deus quer conosco no deserto. Só que o deserto aqui não é só o deserto no sentido literário. Deserto aqui significa um lugar retirado. Você não entendeu? Quando orares, entra no teu quarto e fecha que o teu pai em secreto é disso que ele está falando. Quando está falando que João Batista estava no deserto, e ele começa seu ministério no deserto, porque João Batista, ele vem dos essênios. Não vou falar sobre todas as classes hoje, mas eu tenho que falar sobre isso. Os essênios é uma classe à parte. Existiam os zelotes, os fariseus, os saduceus.
os anciãos, mas os essênios é uma parte de um povo que via tudo como corrompido. Então parte dos sacerdotes sai da capital, vão para o deserto juntamente com alguns leigos, e tem entre eles um ritual de purificação. Eles se lavam, Alisson, eles se lavam quando eles fazem coisa impura. Quando fala coisa impura, eles se lavam. É por isso que João Batista começa a pregar arrependimento baseado no batismo. É uma herança dos essênios isso. Então João Batista, ele conhece as escrituras. Ele não é um profeta qualquer. Ele não é um profeta meia boca. Ele tem contato com a palavra. Porque ninguém, irmão, que chega onde chega, chega sozinho não. Nós temos que reconhecer que tem pessoas que estão zelando por nós. Ninguém chega no ministério e cai de paraquedas. Ninguém chega sozinho em lugar nenhum, porque sempre tem alguém por trás falando: meu filho, é por aqui, meu filho. Não erra, meu filho, vem aqui, meu filho. Vem aqui, meu filho. Não, meu filho, você fez errado. Não faça isso. Aleluia. Sempre tem por trás alguém, irmão. E João Batista tinha por trás alguém. Agora, essa ideia do deserto é interessante. No verso 4 fala que ele apareceu pregando no deserto, remissão de pecados. Mas a Bíblia vai falar, irmão, que o ministério foi tão poderoso, foi tão poderosa, pastor, a unção, que explodiu. E a Bíblia fala: e todas as cidades em redor vinham ter com João. Glória a Deus. Se você faz o que Deus quer que você faça, se você entender o propósito que Deus tem para a tua vida, e você é fiel a Ele, e obedece a Ele, e honra a Ele em fidelidade, você pode estar numa situação de deserto, mas as multidões vão atrás de você. Por quê? Porque a unção de Deus vai se manifestar onde você está. A questão não é... Isso é bom. Paulo falou que ele considerava como esterco todo conhecimento. Isso acompanha as técnicas, mas o principal é a obediência ao Senhor. Aí a Bíblia vai falar, irmãos, entrando propriamente no texto, que 40 anos foi os anos que Israel ficou no deserto. Abraão também peregrinou, os patriarcas peregrinaram, Elias caminhou pelo deserto. Mas a lição é um pouco mais além. Olha só, Jesus estava então em Cafarnaum, lugar onde tinha peixe, estava ali. Aquele lugar ali, aqui, uma cidade que se vende muito peixe. Segundo Mateus 9,9, o Mateus, também conhecido como Levi, era coletor em Cafarnaum. Agora a Bíblia vai falar, nessas andanças todas, a Bíblia vai falar no verso de número 29, que saindo eles da sinagoga foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão. Jesus estava trabalhando, Jesus estava obedecendo o Pai, as curas estavam se manifestando. Só que Jesus já havia falado de João Batista, já havia ouvido falar de João Batista, e Jesus já havia sido impelido pelo Espírito a ir para o deserto ser tentado pelo diabo. Então ele também já tinha um certo conhecimento. Então você sabe aquela fase que tudo está dando certo? Você fala assim: eu já passei por situações, eu já venci muitas situações. Me lembro daquela vez que eu quase sucumbi. No último minuto Deus entrou em ação. E Jesus estava tudo dando certo agora. Ele não estava mais no deserto. Havia passado pela situação, mas ele precisava promover a unidade nos discípulos. Então ele pregava, então ele curava. Mas eles começaram a ver aquele frenesi. As multidões vinham até ele, e ele ensinava, e ele ensinava. E a casa de Simão começou a se encher de gente. Note, se você repara comigo aí, nesse mesmo capítulo, no verso 29, fala que foram para a casa de Simão e de André, que eram irmãos. Aí a Bíblia fala que ele cura a sogra de Pedro. A Bíblia fala no verso 32 que ele cura até endemoniados. Olha o verso 33. Toda a cidade estava reunida aonde? Na porta da cidade. Pode colocar a segunda imagem, fazendo um favor? Mais ou menos isso aqui, tá? Olha isso aí. Jesus está aqui. Olha as pessoas aqui, irmãos. Olha isso. Olha isso. Então ele não saía mais. Ele havia trabalhado o dia todo. Ele havia pregado o dia todo. O ministério vinha numa crescente, pastor. Olha, maravilhas acontecendo, sinais acontecendo.
cheio. Aí chega a noite, verso 34, curou muitos doentes, expeliu muitos demônios. Aí não fala que eles foram dormir, mas dá a entender no verso 35, porque a Bíblia fala, e tendo se levantado. Então suponha-se que eles estavam já dormindo, que as multidões não estavam mais ali, já haviam ido para casa, porque no outro dia elas iriam voltar. Então a Bíblia vai falar o seguinte: e tendo se levantado, quando, irmãos? Levantado alta madrugada. Aí a Bíblia vai dar a entender das ações que Jesus começa a ter agora. Ele havia se levantado, foi uma decisão, e ele havia se levantado por algum motivo. Olha só, vamos parar para pensar um pouquinho. Ele havia trabalhado o dia todo, curado pessoas. Para pensar comigo, existia 4 vigílias, das 6 da noite à 9 da noite, da 9 à meia-noite, segunda vigília, terceira vigília da meia-noite às 3, e quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Os historiadores e teólogos dizem que Jesus se levanta entre as 3 às 6 da manhã, mas pode ser que ele tenha se levantado entre meia-noite também e 3. Por quê? Porque o texto vai falar lá no início, se você reparou bem, tendo se levantado de manhã. Marcos está escrevendo, e Marcos está falando assim: olha, ele se levantou de manhã. Mas antes da igreja pensar que estava lendo a carta, será que levantou 8 horas? Ele fala, não, de manhã, só que muito cedo. Será que 6 horas? Aí ele fala, não, fazendo-se ainda escuro. Jesus se levanta pela madrugada, irmãos. Agora, ele levantou, olha o texto comigo, olha o texto. Tendo se levantado de alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. O texto dá a entender que ele não acordou ninguém. Ou seja, primeira revelação do texto, ele saiu sem ser percebido. Ele saiu sem ser percebido, irmãos. Ou seja, Jesus está ensinando que uma das glórias do ministério, mesmo que Deus te use, mesmo que você seja alguém famoso, mesmo que você seja ovacionado, você precisa sair de cena quando for necessário. Porque ministério não é só glamour. Ministério também tem por trás dos bastidores. Isso daqui é só a cereja do bolo, irmãos. Aqui você tem diante de você um homem de Deus, pastor. Mas para estar no nível que está, ele tem que ter muito secreto. Eu nem preciso perguntar para a família, porque eu sei que ele tem. Precisa ter. Nesse novo nível que você está vivendo, para promover a unidade entre os irmãos, nós precisamos sair de secreto quando for necessário. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que as gerações atuais parece que tem uma síndrome de querer aparecer. Todos querem aparecer. A grande parte das pessoas querem ter holofote sobre si. Mas o Senhor está nos chamando para sair de cena e sem fazer barulho. Essa palavra, irmão, é uma palavra de amadurecimento. É uma palavra para nos fazer pensar. Nós precisamos sair sem fazer barulho. Número 2. Ele estava cansado, por quê? Porque havia trabalhado muito. Ou seja, mesmo estando cansado, ele saiu. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é tomado Eu sei, eu sou professor, eu sei que você também tem as suas funções aí fora, mas é preciso colocar força para promover a unidade. Você não pode usar a força do seu braço, mas você precisa colocar força. Você precisa alimentar o teu espírito para calar a sua carne. Colocando força nas coisas espirituais, as coisas vão acontecer. É preciso fazer a carne calar. É preciso as madrugadas. Entenda como você quiser as madrugadas, literal ou de outra forma.
mas é preciso ter esse tempo a sós com o Senhor. Esta é a segunda lição. Para promover a unidade, precisamos colocar força. Número 3. Ele saiu da casa enquanto dormiam. Enquanto ninguém percebeu. Jesus saindo. Meu Deus. Eles estavam, meu Deus, fala, desapercebidos. Esse é o perigo. Está tudo acontecendo, os milagres, a poder, a graça, mas é perigoso. As coisas vão se tornando normais. E a tendência do ser humano é não dar o devido valor e a devida importância às coisas de Deus. Então, de maneira sorrateira, não é que Jesus sai, é que a glória sai, porque a gente passa a perder esta reverência. Por isso que Eclesiastes fala para a gente tomar cuidado quando a gente chegar sempre prestando a Deus, cultuando a Deus, tendo a vida com Deus, com os nossos pés. Porque os pés, em Efésios 6, remete na armadura de Deus às sandálias do Evangelho. E quando não há Evangelho na vida, a tendência é entrar o quê? A impureza. Então a impureza é muito fácil de entrar. Então Jesus saiu do meio deles, sem ser percebidos. Ou seja, é muito fácil se acostumar a uma vida de rotina. Deixa eu falar uma coisa para você. E isso eu aprendi na escola dos ministros. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com as unções. Nós precisamos respeitar as unções que nós desfrutamos. É muito fácil nós nos acostumarmos com um bom louvor, com uma boa palavra e tratar com desdém. Mas Deus quer que nós venhamos tratar as coisas com seu devido valor. Lição número 4. Ele saiu da casa de Simão sozinho. Olha, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Ele saiu sozinho. O que o texto está nos ensinando quando diz que ele saiu sozinho? Possivelmente o texto está nos ensinando que a gente precisa ter tempos a sós com ele, sem a interferência humana. Sem interferência humana. É muito bom ter homens de Deus perto de você, mulheres de Deus. Mas e se Deus quer se revelar para você de uma maneira maior? Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim: fulano tem os amigos, e esse fulano é muito amigo meu, ele tem os amigos dele. Não significa que o critério para ter os amigos que ele tem, eu tenho que pegar. Ele tem os critérios dele, eu tenho meus critérios. É preciso, irmãos, se achegar a Deus. Vivemos um tempo de tanta informação, vindo, indo, e Jesus quer manifestar a unidade, mas os critérios que Ele quer te dar é de você com Ele. É daqui para cá, não é aqui, é daqui para cá. Tem a vertical e a horizontal, então é na vertical. Amém? Agora, quando nós falamos das madrugadas, possivelmente entre a terceira ou quarta vigília da noite, Marcos vai falar que Jesus reagiu diante daquela grande popularidade. Sexto ou para quinto a revelação, Jesus não se deixou ser levado pela popularidade. Ele queria promover a unidade, ele queria ensinar os discípulos, ele queria ensinar as pessoas, mas ele não se deixou ser levado pelas coisas que ele via, pelos desejos da carne. Ele não se deixou. É por isso que Provérbios 8:17 fala que eu amo aqueles que me amam, e aqueles que cedo buscam me encontrarão. É preciso uma conexão constante. Entenda a madrugada não apenas como uma madrugada, irmão, entenda como todo o tempo. Porque na nova aliança nós temos o contato com Ele. É a todo tempo, não é só num período. Você está dirigindo, você está falando com Ele. Você está trabalhando, você está falando com Ele. Você está vendo por curso, você está falando com Ele. Você está viajando, você está falando com Ele.
Amém? Agora, note, ele saiu de perto dos holofotes humanos, amém? Livrou-se das distrações. Aí a próxima revelação: não foi autossuficiente, mas foi maduro o suficiente, foi visionário para iniciar uma vida de disciplina e de autossacrifício. Ele estava cansado, ele havia trabalhado, os sinais estavam acontecendo, as pessoas estavam se convertendo, as curas, mas ele não falou: eu estou muito bom nisso aqui. Ele foi para os pés do Senhor. Deixa eu dar uma dica para você, esse jovem pregador aqui, ministro do Evangelho. Quando tudo estiver bem, vai para os pés. Porque sabe que um dos grandes defeitos de hoje? Evangelho de barganha, só buscar quando se precisa, só buscar quando se aperta. Deus não é Deus de barganha, Ele é o Pai amoroso. Não seja como o pródigo, que saiu da presença e quando estava comendo bolotas, querendo comer bolotas de porcos, comida de porcos, que quis voltar. Não, Deus não tem para você bolotas, Deus tem para você o melhor dessa terra. Eu estou pregando uma mensagem, irmão, que vai tocar no crescimento. Eu sei o que eu estou falando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, homem experimentado em dores, em trabalhos. Ele dependeu. Você pode ser muito bom, eu posso ser muito bom na minha área, na minha atuação, mas humildade significa dependência dEle. Você é muito bom, mas dependa dEle. Você é um sucesso, mas dependa dEle. A sua empresa está crescendo, mas dependa dEle. As coisas estão dando certo, dependa. Dependência, irmãos. Dependência. Aleluia. Dependência. Glória a Deus. Número 8. Ele não foi arrogante. É por isso que eu falei que Marcos não escreve o que está escrevendo por acaso. Marcos coloca primeiro João, a voz do que clama no deserto. João no deserto, as multidões indo até João. Então Jesus depois vai também, impelido pelo Espírito, ao deserto. Mas Jesus agora ele volta para um lugar solitário. Por quê? Porque ele está olhando para o referencial chamado João. Quais são os nossos referenciais? É o ator de Hollywood? É a menina que se veste como uma qualquer lá na escola? Quais são os nossos referenciais? É o descolado? É a pessoa da moda? São pessoas da internet que trazem muitos seguidores, mas são vazias de Deus. Quais são os nossos referenciais, irmãos? Jesus, me fala, pensa um pouquinho. Jesus era maior que João ou não era? Mas Jesus tem referencial João. Sabe por quê? Porque quando nós andamos em unidade, eu não vejo fulano ou beltrano como alguém que compete comigo. Eu vejo ele como meu irmão. Ele tem unção, ele busca a Deus, ele tem testemunho. Eu pego aquilo para mim, guardo dentro de mim. Para soberba não tomar, irmão. Para não entrar, irmão, a síndrome de Lúcifer. Eu preciso colocar sobre mim o capacete da salvação. Meu Deus, meu tempo está indo, meu Pai. Número 9. Jesus já havia sido impelido pelo Espírito. Amém? Aí a Bíblia vai falar: os tempos a sós com o Pai manifestou algo diferente. E a última revelação está no verso de número 45. Já havia sido ido ao deserto. No verso 35 ele vai ao deserto orar. Aí no verso 45 fala que ele, tendo saído, entrou a propalar muitas coisas, divulgar a notícia, a ponto de não mais poder entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora nos lugares desertos. E todas as pessoas vinham a ter com ele.
quando você entende que você precisa manifestar a comunhão, manifestar essa unidade, e você aprende que estar a sós com Ele também é um estilo de vida, porque evangelho significa boas notícias, e você quer manifestar boas notícias, então você tem uma vida de entrega a Ele, de comunhão com Ele. Você sabe que é vital, de vital importância tirar tempo a sós com Ele, então você não precisa mais querer chamar a atenção, querer ter aplausos, porque a unção que está em você vai se manifestar e vai ter um poder de atrair as pessoas. Então o que a unção fez? Atraiu todos a Ele. Oh, irmãos, oh, irmãos, está tão fácil hoje em dia, está tão fácil hoje em dia, meu Deus, está tão fácil hoje em dia, irmãos, ter seguidor, desenvolver técnicas. Mas deixa eu falar para você, deixa Deus te projetar. Essa igreja está sendo projetada, irmãos. Essa igreja tem trabalhado para o Senhor. Agora deixa eu falar uma outra coisa para você. Não apenas trabalhe para o Senhor, trabalhe com o Senhor. É tão fácil, irmão, estar desviado, fazendo as coisas mais longe da presença. Eu estou falando uma mensagem séria. Não faça apenas para, mas faça com Ele. Deixa Ele te levar, irmão. Deixa Ele te guiar. Se coloque de pé. Deixa Ele, irmão, deixa Ele. Sensibilidade na tua vida. Sabe, Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu um espírito para vivermos atemorizados, mas sabe a ousadia, sabe a moderação, sabe o amor que excede a todo entendimento. Oh Deus, tendo se levantado, oh meu Deus, tendo se levantado cedo, ainda de madrugada, Ele foi para um lugar sozinho. Ele foi para um lugar sozinho, ali Ele orava. Pai, nós declaramos, Pai, que a Tua igreja está sendo levada, Pai, para um nível mais profundo. A comunhão irá aumentar. Nós somos servos uns dos outros, Pai. Aqui não tem ninguém maior não, Senhor. O maior aqui é o Senhor. Levante as suas mãos e fale para Ele que você dependa. E Ele quer ouvir o que você falava e você não fala mais. Quantas promessas você fez a Ele lá atrás? Você se lembra? Você se lembra que você prometeu a Ele coisas que você não podia fazer? E Ele colocou na tua mão e você deixou de fazer? Vamos, fale a Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Deus está nos levando para uma intimidade maior. E essa intimidade vai produzir em nosso meio, vai produzir laços maiores. Oh Senhor, oh Senhor, eu repreendo o Senhor deste lugar. As raízes de inimizade quebrem agora em nome de Jesus. Eu estou vendo pelo Espírito raízes de inimizade, mas elas estão sendo quebradas. Pai, este lugar, Senhor, será chamada casa de oração para todos os povos.
Verbo da Vida Maracaju não será conhecido como igreja, Pai, de dissensões e facções, mas um lugar, Senhor, onde há o amor, onde há comunhão, Pai. Toda a mente seja levada cativa à obediência à Tua palavra. Espírito de soberba, você não tem poder aqui. Este lugar é um lugar onde há liberdade para o Espírito de Deus agir. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Dias maiores, Pai. Estamos sendo levados a um crescimento espiritual grandioso, Senhor. Grandioso, Senhor. Grandioso, Senhor. Grandioso. Você está sendo levado. Deixa Ele te levar, diz o Senhor. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Ele quer se revelar a você. Ele quer te levar para lugares mais profundos, aonde a voz da televisão e da Netflix não vai impedir a voz dele de falar. Aonde os programas de televisão não vão sufocar a voz dele. Aonde os vídeos do YouTube não vão sufocar a voz dele. Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Entra pela porta, coma da pastagem, vamos. Deixa Ele te levar pela porta. Deixa Ele te apresentar novos pastos, novas revelações. O rio da vida, deixa fluir. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, como anjo da igreja que o Senhor é, eu estou falando isso debaixo da inspiração e do temor do Senhor. Deus está te dando novas mensagens. Deus está te dando, pastor, uma inspiração inédita. Não se preocupe em sair do script. Coisas que vêm diretamente de Deus, infrações de milésimos de segundo dentro do teu espírito, serão colocadas e plantadas dentro do teu ser. É a voz do Espírito que vai tocar milhares de vidas. Milhares de vidas. Milhares de vidas. A voz de Deus nos teus lábios vai conectar estados e cidades próximas e longe de Maracaju. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Alguém que gostaria que orasse por cura aqui nessa noite? Ao irmão que tem sentido dores no corpo, gostaria de oração por cura? Se há, vem à frente. Se você gostaria de ser batizado no Espírito Santo, vem à frente. Algum irmão? Não há ninguém? Então vamos encerrar nessa noite, irmãos. Quem for ficar para o próximo culto, nós vamos ter um intervalo agora, amém? Daqui meia hora o próximo culto, amém? Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. Declaramos, Pai, crescimento e avanço nessa obra, em nome de Jesus. Vai em paz, em nome de Jesus.